Glória a Deus. Vamos falar sobre uma vida com a plenitude do Espírito. E é algo maravilhoso isso aqui. Nós vamos falar hoje sobre a presença de Deus. A presença de Deus em meio ao seu povo. E uma transição para a presença de Deus em nós. Existe essa transição entre os dois testamentos. Entre Deus habitando no meio do seu povo e no Novo Testamento Deus habitando dentro de nós. No livro de Êxodo, capítulo 40, que é o que a gente vai ler, Deus disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Estava acontecendo aqui um ano novo. Um ano novo surgiu, os israelitas estavam no deserto, há um ano já desde que eles saíram do Egito. E depois de um ano Deus vem dar umas instruções para Moisés. Vai vir agora algumas ordens, coisas que deveriam estar em ordem, obedecendo padrões, para que a presença de Deus pudesse vir. Então, era necessário obedecer algumas coisas. E aí o texto, nós vamos ler o capítulo todo, acompanha comigo. Então Deus mandou Moisés armar o tabernáculo, era aquela tenda. E falou assim: coloque nele a arca da aliança e proteja com véu. A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, era separado. As pessoas não tinham acesso à presença de Deus, à arca. Naquele local chamado Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, no dia do perdão chamado Yom Kippur, e entrava, meus irmãos, com muito medo. Ele tinha que pedir perdão pelos seus pecados, perdão pelos pecados de toda a nação, e ele tinha que estar certo com toda a sua vestimenta, e ele entrava ali na presença de Deus uma vez no ano. Hoje a presença de Deus habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Você é grato por isso? Fala: olha, traga a mesa e arrume sobre ela tudo que lhe pertence. Traga o candelabro, coloque suas lâmpadas. Ponha um altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança. Pendure a cortina na entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente à entrada do tabernáculo, na tenda do encontro, isso já fora. Põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar, encha de água. Arruma o seu redor, o pátio, coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo que há nele. Consagre-o juntamente com tudo que lhe pertence, e ele será sagrado, separado para mim. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. É um padrão, uma ordem para que nós também possamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Nós sermos separados. Existem ordens e padrões para nós, doutrinas cristãs para nós seguirmos. E ele continua: unja também a bacia, consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro, mande-os se lavar. Vista Arão com vestes sagradas, unja-o, consagre para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos e vista-os com túnica. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdote perpétuo, geração após geração. E Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, um ano após a saída do Egito. No 33 fala: finalmente Moisés armou, depois de ter feito tudo isso, queridos. É por isso que eu sou grato pela obra maravilhosa de Cristo Jesus e por vivermos pela graça. Imagina você ter que vir para a igreja hoje e ter que fazer uma listinha de 20 itens. Para você entrar aqui, você tem que estar assim, você tem que estar assado, você se lavou, você se purificou, você se ungiu, você colocou a vestimenta certa. Agora, através de Cristo Jesus, nós estamos na graça. Quão maravilhoso é isso, queridos. Quão melhor é, olha isso. Moisés finalmente armou o pátio ao redor do tabernáculo. Assim ele terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória de Deus veio quando tudo estava certo, quando tudo estava armado, quando as coisas estavam no lugar, quando a ordem estava estabelecida. A glória de Deus veio, a presença de Deus veio e encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia, os israelitas seguiam viagem, mas quando ela não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia que ela se erguesse. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens.
Esse aqui é o último capítulo de Êxodo, que significou essa saída do povo hebreu do Egito, de um tempo de escravidão, um tempo difícil, adverso, ruim. Um tempo sem expectativa, um tempo sem vida, um tempo sem propósito. Muitas vezes nós estamos assim, meio arrastados, meio sem saber o que está acontecendo, sem vida, sem alegria, sem propósito. Existem esses momentos. E aqui representa essa transição entre o Egito para o deserto, onde eles vão passar 40 anos. Porque ali no deserto, Deus iria se apresentar a um povo que não o conhecia. Esse povo ainda não sabia se relacionar com Deus, eles não sabiam quem Deus era. Vai existir um momento aqui de apresentação. Deus estava formando esse povo e o separando, que é o conceito de santidade. Ser santo não significa ser, um ser brilhante, não, significa ser separado. Santidade é separação, você não pertence a eles nem ao mundo, você pertence a mim, a Deus. Deus vai estabelecer isso em Levítico. Então Deus cria uma nação para ser sua, Ele vai estabelecer o culto, Ele estabelece o serviço, como a gente viu aqui com Arão e seus filhos. Ele estabelece a adoração a Deus através de instrumentos musicais, aonde Deus revela o que lhe agrada e o que lhe desagrada. Eu sempre ensino isso, queridos, a gente só sabe o que é pecado, porque Deus assim o avisou. Para que existem os 10 mandamentos? Para nos proteger daquilo que Deus não deseja que a gente não faça. Então Deus estabelece o que é pecado, senão a gente não saberia. A gente às vezes não saberia o que é pecado. Deus falou, isso é pecado, não faça. E Deus revela algo que é maravilhoso, no meio disso tudo. Deserto, estabelecimento, tabernáculo, o que é pecado ou não. Deus ele revela o seu coração, o desejo. O meu desejo é habitar com vocês, é morar, fazer parte. E isso acontece numa data interessante. O último capítulo de Êxodo mostra para a gente o início de algo. O início de um ano novo, no primeiro mês, no primeiro dia. Eu vejo Deus trazendo o entendimento de que a gente sempre estará junto. Está começando algo novo na tua vida e você está começando isso comigo. Na verdade, esse início para você só existe porque eu estou trazendo um início para você. Eu estou fazendo coisas novas para você. É assim, Deus está falando, eu estarei com vocês ao longo de todo o tempo. Eu vou viver com vocês, eu vou direcionar vocês. A nuvem estava lá para avisar eles quando que eles iam e quando que eles paravam. Olha esse desejo de Deus para eles aqui. Eu vou proteger vocês ao longo do caminho e nada vai acontecer com vocês. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Você deseja algo novo na tua vida? Você quer que esse algo novo seja bom? Você quer ter paz nesse algo novo? Você quer ter direção? Você quer saber o que fazer? Você só encontra isso na presença de Deus. Deus está ensinando isso aqui para eles. Olha, a minha presença está vindo e a partir desse momento aqui tudo será diferente. Diferente de tudo que vocês já viveram. Diferente de tudo que você conhece. Porque eu estarei com vocês, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então, após meses de preparação, já no deserto aqui, de doações, o povo começou a doar o que tinha para construir o tabernáculo. Antes de sair do Egito, Deus dá uma direção para eles e as mulheres pedem para as mulheres egípcias ouro, prata, utensílios. E eles tiram tudo do Egito e levam com eles para chegar no deserto ali, eles terem o que ofertar a Deus. Eles ofertam o melhor para que o tabernáculo pudesse ser construído. Os instrumentos eram banhados a ouro. Era algo perfeito aqui para Deus. Depois de um tempo de manufatura, onde eles produzem os materiais e instrumentos, onde eles constroem ali o tabernáculo, que representa a presença de Deus, o tabernáculo é concluído. A obediência do povo exigia, em cada detalhe, para que os utensílios fossem sagrados. Eu vejo um padrão de Deus de excelência. Deus ele tem um padrão de excelência para nós, queridos. Para nós como seu povo. É uma questão de nobreza. É uma questão de sermos feitos reino e sacerdotes. Você tem um padrão de conduta a manter nessa terra. Você não é qualquer um. Isso é o que eu mais falo. Quem você é? Quem você é? Filho de Deus, querido. Pelo amor de Deus, eu acho que vocês não são, não. O que você é?
É mesmo? Então mantenha um padrão de nobreza na tua vida, um pensamento de nobreza. Você é filho de Deus, irmão. Olha o padrão de Deus de excelência. A gente vê no texto, cada utensílio tem que ser feito assim, tem que ser colocado aqui e ungido e preparado. Para quê? Para a minha presença se manifestar. Você quer que Deus se manifeste na tua vida? Você quer? Prepara a tua vida, querido. Prepara a tua vida. Limpa você, santifica, se consagre, se prepare. Deus, eu estou aqui, não estou subindo aqui hoje à toa não sei nem o que eu vim fazer aqui não, eu sei. Eu vim aqui para ter um encontro com o Senhor, se encontre comigo, meu Deus. Se encontre comigo, é um padrão de excelência. Então Moisés recebeu um padrão do céu. Significa que o tabernáculo era uma réplica de algo celestial que veio de cima. Algo de Deus para o povo. Quando todos os elementos se alinharam, no primeiro dia de um ano novo, ocorreu um milagre. Até então ninguém havia visto o que aconteceu. Jamais havia acontecido isso. A manifestação da glória de Deus de tal maneira como nunca antes. A glória de Deus encheu aquele local que nem Moisés, que tinha uma amizade com Deus, conseguiu entrar. Tamanha foi a presença de Deus. Quando tudo está de acordo com a sua vontade, Deus se manifesta e preenche tudo que existe. Olha que coisa mais especial. A nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória de Deus encheu o tabernáculo. O tabernáculo foi construído, a glória de Deus derramou-se sobre ele no primeiro dia do ano novo. É um evento significativo esse aqui. Agora eu entendo que o primeiro dia do primeiro mês é somente uma data. No entanto, eu acredito que ele também fala de prioridades. É o primeiro pensamento, é a primeira intenção, é o primeiro propósito. E qual seria essa prioridade? Qual é a prioridade de Deus? O Espírito Santo encher você de tal forma, a prioridade de Deus é que você tenha a sua vida cheia dEle. Cheia do Espírito Santo de Deus, é a prioridade de Deus. Para isso Ele enviou teu filho, por quê? Porque isso que foi perdido no Éden, que o tabernáculo era só uma imagem, Jesus veio cumprir, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a entrada, o átrio, o santo lugar, o santo dos santos, eu levo vocês à presença de Deus. A prioridade de Deus é que você tenha uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Ter a sua vida preenchida completamente. Preencher tudo que você é. E há uma diferença entre encher e preencher. Ontem eu fui pesquisar, porque parece que é a mesma coisa, né? Até mesmo preencher tem encher na palavra. Só que eu entendo que se eu pegar um copo como esse aqui, eu beber um pouquinho, e te perguntar, esse copo está cheio? Está cheio. Ele não está vazio. Olha o tanto de água que tem, gente. Só que ele está preenchido. Ele não está preenchido. A vontade de Deus não é somente sermos cheios do Espírito. A vontade de Deus é que a gente seja preenchido pelo Espírito Santo. Totalmente, completamente. Para que não haja nada em nós, nenhum espacinho sem a presença dEle. Preencher até que você seja cheio. Eu vejo aqui o desejo de Deus, que o desejo dele sempre foi esse. Ele nos chama para vivermos uma vida cheia do seu Espírito. Eu entendo que o desejo de Deus é que sua glória, sua presença esteja em toda a criação. Veja como a palavra de Deus diz, Números 14, 21. Juro pela glória de Deus que enche toda a terra. Isaías 6, 3. Os querubins da presença de Deus dizendo, olha, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Eu vejo em Abacuque 2,14, e a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus como as águas enchem o mar. Salmo 72, 19, bendito seja o seu glorioso nome para sempre, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. É um completo preenchimento. Porque às vezes a gente acha que, o mundo jaz no maligno, jaz, só que o nosso Senhor Jesus Cristo derrotou o maligno. A gente acha que a gente tem que esperar por uma coisa muito perfeita para acontecer. Não, toda a terra já está cheia da glória de Deus. Deus está presente aqui, irmãos. E tem hora que você acha que você está sozinho, que o mundo é difícil, que é pesado, que é isso, que é aquilo, Satanás age. Eu não estou nem aí. Eu sempre brinco e falo com vocês, mas é sério.
Quando Satanás vier contra você, você fala, meu querido, deixa eu te falar, não fala meu querido, não, porque não merece. Falou trem ruim? Se você quer alguma coisa, vai falar com o meu irmão mais velho, porque o meu irmão mais velho te venceu. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Eu habito em um local que está cheio da glória de Deus. Irmãos, é um completo preenchimento, é Deus em sua criação, é Deus em nós e é Deus em tudo, porque Ele está em tudo. Essa ideia de preenchimento é levada adiante para o Novo Testamento, como eu disse, é uma transição, através da palavra grega chamada pleroma. Pleroma é sensacional, por quê? Porque Deus ele coloca esse pleroma, o seu pleroma em Jesus, o seu preenchimento. Colossenses 2,9, Paulo escreveu, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus estava o completo preencher de Deus, que é o que foi derramado para nós. O preenchimento completo, por meio de Jesus, essa plenitude nos é transmitida. Olha só, João 1,16, todos recebemos da sua plenitude. Todos recebemos desse pleroma, graça sobre graça. A plenitude de Cristo Jesus está sobre nós através da sua graça, que te sustenta, que te mantém e que te faz tudo na tua vida. Olha que coisa mais maravilhosa. Até que nós sejamos também preenchidos com a plenitude de Deus. Eu recebo graça sobre graça. Para quê? Para que eu possa vencer os dias maus. Para que eu possa viver nessa terra. Para que eu possa ser sustentado. Para que eu possa receber de Deus a sua plenitude. Eu vou vivendo e eu vou rompendo em fé para receber de Deus a sua plenitude. É Deus te preenchendo completamente com a presença dEle. Se nós estamos sendo aperfeiçoados ao longo de um tempo e o que começou, a boa obra, Ele vai terminar, nós estamos em um processo, eu entendo que nós estamos sendo enchidos. Dia após dia você tem recebido de Deus, mais e mais e mais, até chegar o momento em que você estará cheio da presença dEle. Você estará na presença dEle, você o verá face a face, e você adorará o teu Criador. É um processo, mas você precisa desejar, Deus, eu quero ser preenchido pela tua presença. É um desejo. Paulo, quando ele entende essas coisas, ele ora. Aos Efésios 3,16, ele ora, ele fala assim, eu oro, para que com suas gloriosas riquezas, Deus os fortaleça no íntimo do seu ser, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, habitar. Não foi o desejo inicial de Deus? Faça para mim um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio de vocês. Paulo fala disso aqui, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de todo o quê? A plenitude de Deus. É o pleroma. Sejam cheios de toda a divindade. Como Jesus foi, como Deus colocou em Jesus. E Jesus deixou para nós, através da presença do Espírito Santo de Deus que veio, para que nós possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. É uma oração. Eu poderia dizer que, de acordo com o padrão celestial, a prioridade de Deus é nos preencher totalmente com Ele. Tudo o que Jesus fez é para que nós possamos ser cheios dEle, porque foi o desejo de Deus antes. Ei, construa para mim um tabernáculo, porque eu vou habitar no meio de vocês, vocês serão separados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É a mesma coisa acontecendo com a gente agora. A maior prioridade de Deus é sua presença total em nós. Portanto, a nossa prioridade, irmãos, por isso que era o primeiro dia do primeiro mês, a nossa prioridade também deve ser ter a total presença de Deus em nós. Tem que ser o desejo teu da tua vida.
Tem que ser o desejo seu acima de um carro, de uma casa. Tem que ser o desejo seu acima de um casamento. Tem que ser o desejo seu acima de tudo. Deus, eu quero ser cheio, preenchido pela tua presença. Se é a prioridade dele, então essa prioridade dele fala comigo, logo tem que ser também a minha prioridade, porque ele é o meu Senhor. Se eu sirvo o quê? Para fazer o que lhe agrada. Para fazer o que ele deseja. É simples, queridos. Então é buscar sermos cheios de Deus, cheios do seu Espírito. Agora, qual que é o motivo dessa busca? Qual que é o propósito de sermos cheios do Espírito Santo? Porque às vezes a gente não traduz isso em palavras, em praticidade. A gente não coloca isso em coisas que a gente consegue entender. Eu entendo que vem bem do conceito de sabedoria. Para que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Para eu saber viver nessa terra. Viver aqui é fácil? É simples? É complexo pra caramba, não é? Mas você crê que o Espírito Santo de Deus te dirige? Você crê que Ele fala para você o que você deve ou não fazer? Você crê que Ele leva você nos locais certos que você precisa ir? Logo você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para a gente saber viver. Para a gente saber como proceder. Para a gente ser bem sucedido. Então, para que ser cheio do Espírito Santo? Bom, primeiro, sermos cheios do Espírito para mudar nossa maneira de pensar. Se eu sou nova criatura, eu não devo pensar mais como eu pensava antes. Agora, o impossível para mim não existe. Por quê? Porque não existe impossível para Deus. Eu tenho que pensar com a mente de Cristo que desafia as verdades as quais eu vejo. Desafia as situações nas quais eu vivo. É uma situação de falta, não para Deus, porque Ele consegue trazer milagre. É uma situação de doença, não para Deus, porque Ele consegue curar. É uma situação de grande problema, não para Deus, porque Ele consegue resolver. Logo, eu preciso o quê? Mudar minha maneira de pensar. Eu preciso aplicar Romanos 12:2, transforme-se pela renovação da sua mente. É um processo que eu devo fazer, que você deve fazer, transformai-vos, é você, transforme-se. O que eu devo pensar ao longo do caminho? Eu devo pensar em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, que for puro, que for amável, de boa fama. Se algo de excelente ou digno de louvor houver, pense nessas coisas. Se o padrão de Deus é de excelência, o meu pensamento tem que ser um pensamento de excelência também. Eu não posso ter um pensamento de pequenez. Eu não posso ter um pensamento de falta. Eu não posso ter um pensamento de dificuldade. Não, eu creio no Deus da ação. Eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu espero, eu sei que Ele vai agir a meu favor. É mudança de pensamento. Segundo, para mudar a nossa natureza caída, essa natureza humana. Tem gente que acha que consegue mudar ela por si só. Não, hoje eu vou ser melhor. Hoje eu vou fazer uma boa ação. Não, hoje eu não vou xingar. Hoje eu não vou gritar. Hoje eu não vou mirar, querido. Você pode tentar o quanto você quiser, mas a sua natureza só é mudada através da ação do Espírito Santo de Deus, não por você mesmo. Para que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que coisas novas surgiram. Eu não quero nada do meu passado. Eu só quero ser abençoado por Deus com coisas novas. Deus, eu quero presentes. Eu quero ser surpreendido pelo Senhor. Eu quero novidade de vida. Eu quero novidades. Eu quero experimentar do melhor do Senhor na terra dos viventes, enquanto eu estou aqui. Para que eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus? Porque eu fui crucificado com Cristo. Agora, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo agora aqui na carne, onde todo mundo me vê, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para que eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus? Porque agora Cristo habita em mim. Já não sou mais eu quem vive, mas é Ele que vive no meu lugar. Eu preciso ser cheio para demonstrar Cristo. Nas minhas ações, nas minhas condutas. Quando a gente não está cheio do Espírito Santo de Deus, a gente erra, a gente falha, a gente sucumbe, a gente cai. Mas quando nós estamos cheios, irmãos, a paz do Senhor reina. Ela nos livra de contendas, ela nos livra de dificuldades. Terceiro, esse é meu filho. Terceiro, para que precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Para vivermos uma vida plena.
Presta atenção nisso, porque vem de alguns erros, aqueles erros que a gente às vezes não entende, principalmente de tradução. A vida plena em Jesus, que outras traduções diz abundante. Abundante é um termo tão incorreto. O que é abundância? Abundância é um monte de coisa, mas o quê? A gente não consegue traduzir abundância. Nós vivemos num mundo hoje que é abundante. Você vai assistir alguma coisa na TV, você não sabe o que você assiste. Tem tanta coisa, você não quer ver nenhuma. Você passa o quê? 1 hora descansando só no controle. O que você está fazendo? Procurando alguma coisa para assistir. E fica lá. Aí 1 hora depois você, descansei. Abundante. Mas te trouxe algum retorno? E na abundância você sempre fica pensando em quê? No tipatinha. Você quer ser o tipatinha sentado naquela pilha de moeda. Todo mundo é assim com Deus. Não, vida abundante, todo mundo pensa no dinheiro. Plim, plim, pinga na hora que é o cifrão. Errado. Porque o correto é pleno, não abundante. É cheia e completa de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Que vida plena? A vida cheia de mim mesmo, dentro de vocês. O que vocês precisarem é paz? Eu tenho paz para te dar. É amor? Eu tenho amor para te dar, eu sou amor. É o que você precisa? É solução? Eu tenho solução. Eu tenho alegria? Eu tenho tudo que você precisar. É essa vida que eu quero te dar, meu filho. Para que você tenha uma vida plena em Jesus Cristo. Sempre encontrar socorro bem presente em meio à tribulação. Sempre encontrar cuidado e proteção. É o que Jesus te oferece. Daí então, a gente passa a ter a sua presença. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Para que a gente possa ter a sua presença, que foi o objetivo de Jesus ter vindo à terra. Ele veio morar e veio habitar em nosso meio. Novamente a questão de tradução. A questão de buscar entender dentro da palavra. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu, ele tabernaculou. É a palavra certa. É construa para mim um tabernáculo no deserto e eu vou habitar no meio de vocês. Jesus veio para habitar em nós. E Ele resolve o que foi destruído por nós no Éden. Ele conquista novamente o direito à vida eterna. Ele resolve o pecado. E agora Ele fala, olha, essa vida vocês não mais viverão sem mim. Eu não preciso mais de construções humanas. Eu não preciso mais de nada, de nenhuma arca. Eu vou habitar dentro de vocês. Foi isso, é o desejo, irmãos. É a presença de Deus em meio ao seu povo. É o desejo dele habitar dentro de nós. É a glória manifestada. Eu vejo o átrio que Moisés construiu, a entrada do tabernáculo, o átrio. Eu vejo o santo lugar onde estavam os pães da propiciação, onde estava o incenso. E eu vejo o santo lugar onde a arca estava. E eu vejo Jesus nos dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu estou abrindo o caminho para que vocês estejam com o Pai, junto comigo. Eu vou, mas eu volto. E eu vou para fazer para vocês morada, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Olha que perfeição. Em Hebreus 4,16, ele fala, olha, sempre que você precisar de socorro, entre na sala do trono de Deus, aonde Deus está. Aonde não podia entrar. Aonde o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, morrendo de medo, amarrado uma corda com um sino, porque se ele não tivesse pedido todos os perdão direitinho, ele era fuzilado. Agora, através do sangue de Cristo, que nos lava e nos purifica de todo pecado, a gente entra onde o nosso Pai está, a gente adora o nosso Pai, e a gente clama, Pai, tem misericórdia de mim, e me ajuda nessa situação. E a palavra dele fala que o socorro será encontrado. Quem pode dar glória a Deus? Você pode entrar na presença do teu Pai, querido, do Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, que fez tudo que existe. A palavra em hebraico para tabernáculo é mishkan. Mishkan significa habitar. É por isso que o tabernáculo é entendido como um local de morada. Tabernáculo em hebraico, mishkan, significa residência ou habitação.
de acordo com a Bíblia hebraica, era a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel, desde o tempo de Êxodo até a conquista de Canaã. E aqui está o ponto. Um Deus espiritual, ele faz um mundo físico, e depois pretende investir nesse mundo físico, porque Colossenses 2,7, Paulo fala que Jesus esvaziou-se a si mesmo. Ele era cheio da glória de Deus, e ele veio e se derramou, se doou por completo a nós. Um Deus invisível constrói um mundo físico e investe a si mesmo nessa criação. O Criador quer habitar dentro da sua criação. Agora presta atenção nisso aqui. A parte principal da criação que ele deseja habitar somos nós, a raça humana. Deus, ele fez os seres humanos a sua imagem para habitar em nós. Eu vou fazer vocês espírito, porque eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero ter relacionamento com vocês. Logo, a gente deve ser o seu tabernáculo, a sua morada. Eu não mais habito em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro da sua criação. Logo, nós somos morada de Deus, tabernáculo, para que ele habite. Colossenses 2, 9 e 10, Paulo escreveu: pois em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês também receberam a plenitude, a presença de Deus. Então nós temos essa plenitude disponível para nós através de Jesus Cristo, para sermos cheios da sua glória e sermos cheios da sua presença. Na oração que Jesus faz ao Pai, em João 17, ele fala: Pai, eu me santifico. Lembra de como que era a questão no tabernáculo? Era necessário os sacerdotes se santificarem, se purificarem. Era necessário que os instrumentos fossem santificados e ungidos. Era necessário uma ordem, uma limpeza, uma santidade. Jesus ora ao Pai e fala: eu faço isso por eles. Em favor deles eu me santifico. Porque não é fácil ser santo separado não, queridos. Mas Jesus fez isso para que nós também fôssemos santificados pela verdade dele. Minha oração não é somente por eles que estão aqui hoje, não, Pai. Eu oro também por aqueles que vão crer em mim por causa da mensagem deles, para que todos eles sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Pleroma, plenitude, presença de Deus, habitação. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. A oração foi feita e o desejo de Jesus foi atendido pelo Pai. E hoje nós temos essa plenitude de Jesus através do Espírito Santo de Deus disponível a todos nós, para que nós sejamos um com Ele, como Ele é um com o Pai. Ele traz o discernimento que precisamos para saber viver, essa presença do Espírito Santo. Tomar as atitudes e decisões corretas, vivermos como agrada a Ele, para não nos colocarmos em problemas. Ele habita dentro de nós e sua glória está disponível. Glória como aquela que Moisés não pôde entrar, mas a glória que habita dentro de mim, de você, para sermos cheios dela, vivermos essa vida plena, completa, que nos sacia, ao ponto da gente chegar ao ápice da vida cristã e a maior maturidade cristã que existe, dizer: a tua graça me basta. Ser cheio de Jesus é dizer: se eu for cheio da tua graça, da tua presença, da tua glória, Cristo é suficiente. E não tem mais nada que a palavra abundante pode bagunçar o meu pensamento, porque o certo é pleno. Se Jesus está em mim, queridos, a graça dele me basta. E eu sei que ele estará em tudo o que eu precisar, e eu sei que eu verei a ação dele na minha vida em tudo o que for necessário. Em tudo o que for necessário. Paulo escreveu: a minha graça é suficiente para você, Jesus disse a ele, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E dessa forma, se o poder de Cristo repousar em você, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Lembra que vocês falaram que a vida é complexa? Tudo fica mais simples e tudo fica melhor. É a presença de Deus em nós. Aleluia. Vamos orar, vamos colocar em pé.